Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à segunda aula da resolução dos exercícios da apostila do mês de março, tá bom? Então, na aula anterior, nós falamos do exercício 1, 2 e 3 e hoje, a partir de agora, nós vamos falar sobre o exercício 4, combinado? No exercício 4, só está pedindo para classificar entre retas concorrentes e retas paralelas. Retas concorrentes são duas retas que nunca se encontram. Retas concorrentes, elas vão se tocar em algum ponto, não necessariamente vai formar um L assim, como se fosse a perpendicular, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tudo bem? Então, o que vocês vão observar? Só vai colocar se é concorrente ou se é paralelo. Então, vamos observar a letra A. Então, baseado na letra A, vocês vão entender como faz o restante. Na letra A é para observar a reta R com a reta S. Essas duas retas, elas estão se tocando, ela é concorrente ou elas não estão se tocando e são perpendiculares? E assim por diante, tá bom? No exercício 5, tá falando assim, ó. Marque um X as alternativas que caracterizam polígonos. Então, lá atrás tem uma parte que está falando, atrás, na apostila de agora, de março, está falando uma parte somente de polígonos. Então, vocês vão ler essas alternativas e vocês vão marcar um xizinho para que, quando fala assim, realmente isso é um polígono, tá bom? Falando ainda em polígono, no exercício 6, está falando o seguinte, é para relacionar essa primeira coluna com a segunda coluna. Então, você vai olhar ali, por exemplo, o triângulo, quantos lados ele tem? Então, você vai ter que achar lá do outro lado e colocar a letra que corresponde. Bem tranquilo. Isso também, essa mesma ideia de relacionar as colunas, vai valer para o exercício 7. Mas, então, é necessário aqui fazer uma revisão sobre esses triângulos. Então, a classificação dos triângulos depende ou conforme os lados ou conforme o ângulo dele. Então, os três primeiros ali tá falando conforme os lados e os três últimos tá falando conforme os ângulos. Na apostila tá falando sobre isso, mas mesmo assim eu vou fazer uma revisãozinha, tá bom? Então, vamos por parte. Triângulo equilátero são triângulos que têm os três lados iguais. Por exemplo, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Simples assim. Triângulo isósceles são triângulos que têm dois lados iguais e um diferente. Por exemplo, aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui mede 3. Triângulo escaleno vai ser o quê? Então, são triângulos que têm os três lados diferentes. Por exemplo, aqui mede 3, aqui mede 4 e aqui embaixo mede 6. Então, isso é conforme os lados. Conforme os ângulos é a parte de dentro. Então, ele pode ser três tipos. Retângulo, que um deles vai formar um ângulo de 90 graus. Agudo, ou acutângulo, que é menor que 90, e obtusângulo, que é maior que 90 graus, tá bom? Então, baseado nessas informações que eu acabei de falar, você vai na segunda coluna e vai colocar a alternativa que responde cada uma delas, combinado? Então, até a próxima aula que nós vamos falar a partir do exercício 8. Até mais.